Hello pessoal, welcome to AgapeCast, o podcast do Colégio Agape, que traz vozes que educam, histórias que conectam e valores que transformam. No episódio de hoje vamos falar com uma pessoa que cresceu junto com o Colégio Agape, ela é quase que a identidade do colégio, começou aqui com 14 anos e hoje é a nossa grande coordenadora de educação infantil. Vamos conversar hoje com a Inayara. Hello Inayara, welcome. Hello, Carlos. Hello, pessoal. Estou muito feliz pelo convite para estar aqui no AgapeCast. Confesso que eu estou bem nervosa. As pessoas não acreditam, mas eu estou nervosa. Mas estou feliz pela oportunidade de vir aqui conversar, compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, que eu acredito que isso dá oportunidades para as pessoas me conhecerem melhor, né? E contar um pouquinho do que a gente já passou para chegar até aqui. Então, você começou aqui no colégio, na educação, muito cedo, né? Com Sim. 14 anos. E o que despertou essa vontade, essa paixão sua pelos pequenos? Como que foi? Me conta essa história. Como que você chegou na educação? Quando você percebeu que era o seu dom, o seu talento? Então, é aquele famoso, sempre gostei de criança, comigo aconteceu. Sempre gostei muito de criança, fora que na minha família sempre teve muita criança, né? Então, além dos meus irmãos, meus primos, e na igreja também, desde pequenininha, eu trabalhava com crianças. E ali eu me encontrava, né? Gostava muito. E um dia a Michele, né, nossa diretora pedagógica, ela me convidou para poder ir ao colégio, conhecer um pouco do colégio e que tinha uma oportunidade para ser auxiliar. E aí eu fui super animada. No início minha mãe ficou um pouco resistente, porque na época eu cuidava dos meus irmãos, mas eu falei, não, eu vou, quero ter essa experiência. E aí na época, quando eu cheguei no colégio, era Cantinho do Céu. E aí eu comecei como auxiliar e assim, eu posso dizer que eu fiquei um pouco surpresa O que te marcou com o nessa época? ambiente Você começou na escolar. unidade do Bom Pastor. Isso, da Ana Jacinta. E o que te marcou nesse início? Qual que foi o Eu, primeiro baque logo de cara, assim? assim, acho que o que mais me marcou foi quando eu cheguei lá no colégio e eu pude entender, né? Mesmo nova, eu percebi isso. Que não, a escola não é somente um ambiente de ensinar as crianças, mas acho que o principal, o que faz ali a chama do colégio ficar acesa é o cuidado. É o amor pelas crianças, é o dia a dia, sabe? A atenção que as professoras tinham com cada criança. Eram várias crianças, mas você percebia o jeito que elas tratavam cada uma, respeitava cada uma, ajudava cada uma. Às vezes era um colo, às vezes era um abraço, era um lanche. E é muita questão de doação, sabe? Eu percebo que estar dentro da educação é doar é um pouco de si, né, para o outro, para ajudar o outro a crescer. Então, acho que o que mais impactou foi isso. Eu aprendi muito com duas professoras que marcaram muito essa minha trajetória. E, inclusive, hoje os filhos delas estudam aqui no colégio. Ah, são seus alunos. Não, São meus. são seu. Um é seu e dois são da Adriana. E, assim, eu aprendi muito com elas. Elas me ensinaram demais, através do cuidado, do dia a dia. Então, acho que o que mais me impactou foi isso, é entender que a escola, né? Eu fui estudante um dia, mas na minha visão, a escola era um ambiente de aprendizagem, né? De eu aprender. Mas quando você está do outro lado, você percebe que escola é muito além disso. E conta pra gente um pouco dessa caminhada, né? Todo esse processo seu, você entrou como auxiliar. Sim. Imagino que cuidava de uma ou duas crianças Uhum. e se tornou coordenadora. Conta pra gente como que foi esse processo, quais foram os passos e nesse caminho, quais são os grandes desafios que você se lembra? Qual o maior desafio, Uhum. talvez? Então, igual eu comecei como auxiliar, né? Depois eu me formei na escola, aí eu já fui logo para o magistério, que é o curso normal, e já fiz a faculdade também. Eu lembro que eu fiz os dois juntos, era uma loucura. Trabalhava o dia inteiro, fazia magistério de noite, fazia faculdade online. E aí eu fui, né, fui para a área da educação mesmo, me especializei. Então eu fui auxiliar, depois eu fui professora na educação infantil, dei aula em todas as turminhas de educação infantil, menos o berçário, mas eu peguei 2, 3, 4, 5 anos. E depois fui para o fundamental,
que foi assim, era o que eu estava mais ansiosa para chegar, era o primeiro ano do ensino fundamental, porque eu sou formada em pedagogia, eu tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar, e hoje eu estou cursando a minha pós dos sonhos, que eu sempre quis, que é a pós de educação infantil e neuroalfabetização. Fui muito criteriosa para escolher essas pós, por isso que eu demorei um pouquinho, porque eu estava procurando ali um momento exato para me fazer elas. E sempre fui apaixonada por alfabetização, né? Eu tenho vários cursos de alfabetização e eu estava muito ansiosa para chegar ao primeiro ano do ensino fundamental, para me ser professora. E foi justo no ano da pandemia. Em 2020. 2020. Eu tive a oportunidade de pegar o primeiro ano, estava mega animada, várias coisas planejadas para o ano. Pá, chegou a pandemia. E eu posso dizer que esse foi um dos grandes desafios, Carlos. Porque eu estava muito animada. Imagina você alfabetizar crianças online. E parece que foi ontem, sabe? Eu lembro certinho o dia que fechou tudo, a gente foi para casa e ali a gente conversando pelo WhatsApp, a gente precisa ter aula para as crianças, o que a gente vai fazer? Aí eu vou gravar um vídeo para as crianças. Preciso gravar um vídeo para os meus alunos. Inclusive tem um no meu Instagram até hoje, que eu não apago, só para guardar a memória. Aí eu falei assim, gente, mas eu preciso de alguma coisa atrativa para as crianças gostarem de ficar lá me vendo. Aí eu fiz um vídeo que era assim, hello, galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal. E fazia uma vinheta, nada a ver, porque eu não sabia mexer, né? Mas só de falar isso, seja bem-vindo ao nosso canal, foi assim, um ponto essencial para as crianças ficarem assim, meu Deus, e tia Naná, o que ela vai falar? Então, assim, foi um desafio muito grande, a parte da pandemia, alfabetizar online. Eu sempre busquei coisas para atrair as crianças. Depois veio o Google Meet, facilitou mais, né? E aí, né, depois desse desafio de alfabetizar no primeiro ano, eu tive a oportunidade de ir para a coordenação. Também nessa época aí que estava indo para o híbrido. E aí eu assumi a coordenação do fundamental e depois eu assumi a coordenação do ensino médio. Aí foi outro desafio também, viu? Nossa! Mas eu digo assim, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com a coordenação do ensino médio e do Fundamental 2, né? E eu não tive a oportunidade de lecionar, né? Porque eu não tenho uma licenciatura específica, mas lidar com os adolescentes também me ensinou muito a ser resiliente, a acreditar e incentivar eles a acreditar na capacidade deles. Então, assim, foi um tempo muito bom para mim, que trouxe uma experiência muito grande. Não me arrependo de ter passado esse tempo todo lá com os adolescentes. Às vezes eu encontro eles aqui nos corredores do colégio e falo, e aí, eu vou voltar, hein? Vou falar pro Carlos que eu vou voltar, hein? Eu tinha a fama de coordenadora brava, mas eu gostava de estar lá com eles. E depois eu tive a oportunidade de voltar para a educação infantil, só que como coordenadora, né? É até arriscado que eu vou falar, mas eu amo a educação infantil. Se fosse para mim escolher, eu escolheria 1000 vezes a educação infantil, porque é onde eu me encontro, né? Onde eu me realizo é ali com os pequenininhos. E o que mais te encanta? Você se encontra na educação infantil e o que mais te encanta nessa parte, nesse processo com as crianças? Eu digo que dar aula não é só ensinar, você também aprende muito. E o que nós adultos e o que você aprende com as crianças trabalhando com elas? O que nós adultos podemos aprender? O que você tira disso? Eu sempre aprendo muito com as crianças sobre a inocência, a pureza deles na questão de que hoje eu posso brigar com meu coleguinha, hoje eu me desentendi com um coleguinha, passa algum um tempo, é no mesmo dia. Esse amiguinho já é meu melhor amigo de volta. Eu já tô ali com ele, sabe? Isso nos ensina muito a não guardar as coisas para depois, a não guardar mágoas das pessoas. Meu coleguinha errou comigo, meu coleguinha me bateu, meu coleguinha me mordeu, mas tá tudo bem, coleguinha, te perdoo. Vida que segue. Então, assim, eles ensinam muito sobre isso. A gente não guardar as coisas, a gente não guardar frustrações, guardar raiva dos coleguinhas, das pessoas. Eles ensinam muito a gente a questão do nosso potencial.
Porque na educação infantil é nítido você ver o desenvolvimento das crianças. Uma criança que começa o ano letivo, ela termina de outra forma. Então, assim, com eles nós aprendemos que a gente é capaz de ser melhor do que nós somos hoje. Que hoje eu estou assim, mas se eu continuar buscando, se eu continuar indo passo a passo naquela escadinha, lá na frente eu vou estar em um lugar mais alto ainda. Eu aprendo muito a questão da autonomia, acreditar que eu sou capaz de fazer, né? Eles são muito assim, a gente fala que eles não têm medo de nada, né? Eles são muito desafiadores. E às vezes nós adultos precisamos ter isso, né? Não ter medo e ir com a força e com a coragem e falar, não, eu consigo. Explorar o novo. Explorar o novo, né? Não ter medo de ficar ali preso. E isso a gente aprende também com as crianças todos os dias. E o mais verdadeiro amor, né? Que é o que eles têm todo dia. Só com uma palavrinha já é uma demonstração de amor, um abraço, um oi, tia Naná. Tem alguns que têm medo da sala da tia Naná, né? Tem mãe que mexe comigo e fala, lá em casa rola, viu? Vou chamar a tia Naná. Mas eu falo, até parece que é aquela tia brava. Mas a gente vê que eles têm muito amor e muito respeito pelos adultos, por quem ensina. Eles têm uma admiração muito grande por quem ensina. E isso é o que eu vejo, que eu percebo que a gente tem que cultivar, né? Saber reconhecer o valor do outro, saber reconhecer o potencial do outro, não achar que eu sou menor, que eu sou menos capaz, porque o outro está se destacando. Isso também a gente aprende no dia a dia com as crianças. E você começou na igreja, né? Cuidando das Sim. crianças na igreja. E tudo que você falou que as crianças podem nos ensinar vai muito ao encontro dos princípios cristãos, né? Sim. De perdoar, de perseverar, de ter fé no novo e de dar um passo além, ainda Sim. sem saber o que vai acontecer. E como que é ser cristã e trabalhar no colégio confessional? Isso influencia a sua visão como educadora? Sim, com certeza. Eu percebo que aumenta mais ainda aquela sensação de missão cumprida, né? Porque eu percebo que a gente não está cumprindo só a missão nossa profissional dentro da educação, mas também a gente está levando um amor ágape para as outras pessoas, né? A gente está ensinando sobre o amor de Deus que é incondicional, ali no nosso dia a dia, ali na nossa ajuda, os nossos projetos que sempre procura levar um pouquinho da palavra de Deus para as crianças, né? Um pouquinho desse amor de Deus para as crianças. Então, assim, eu como cristã, ter a oportunidade de, dentro da minha profissão, ainda levar esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. Eu vejo que até no nosso portão ali, quando a gente recebe as crianças na recepção, a gente sempre recebe assim, oi linda, oi princesa, oi princesinha. Então, assim, a gente sempre está motivando eles, levando essa questão deles valorizarem quem eles são. Porque o amor ágape é isso, é um amor incondicional, né? Então, para mim, é uma sensação de missão cumprida. Dentro desse amor ágape e dessa missão cumprida, nós participamos de muitos congressos, muitos seminários, muitas rodas de conversa sobre a educação e o futuro da educação. Hoje existe uma grande preocupação e é engraçado, desde quando eu participo de todos os seminários e todos os congressos, todos os encontros de educadores e mantenedores, sempre parece que a educação está pegando fogo, né? Parece que tem um incêndio acontecendo, tem algo que precisa ser resolvido urgente. E hoje nós temos desafios muito grandes, que são as grandes pautas dos encontros de educadores, que são a entrada de tecnologia na escola, o tempo de tela, a inteligência artificial, a saúde mental, Sim. que está colapsando desde a primeira infância, né? Sim. Desde os primeiros anos de vida. Desde pequenininhos. E no meio de tudo isso, o que te motiva a continuar acreditando na educação? Porque temos um grande desafio pela frente, que é vencer estes problemas que estão sendo levantados e que até hoje ninguém soube lidar, porque são problemas novos. E como que você encontra forças e o que te motiva a continuar mesmo diante de tantos problemas? Carlos, eu acredito que desafios sempre existiram, né? A cada ano o desafio muda um pouquinho, mas ele sempre existiu. E eu percebo que esses desafios permitem que a educação evolua mais ainda. Porque a educação ela vai criar estratégias para a gente superar esse desafio. Sempre que vier um desafio novo, opa, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar com isso? É onde a gente une a educação também, né?
une forças para encontrar estratégias e caminhos para vencer esses desafios. Então, assim, eu ainda acredito, né, que a educação ela está ali para abrir esses caminhos, para trazer essas estratégias. E assim a gente vai ajudar o próximo, ajudar a gente a lidar com esses grandes desafios que aparecem. A educação infantil trabalha com muito desafio, né? Tem o desafio da fralda, o desafio da mamadeira, o desafio Do desfraude, do bico, o desafio do andar, né? Porque como a gente trabalha desde bebezinho, os primeiros passos ali, o desafio do ler, do escrever, que é um desafio muito grande, né? Que as famílias ficam preocupadas, as crianças ficam preocupadas. Então, o tempo todo a gente está lidando com desafios. Só que tem alguns desafios que às vezes a gente acha, nossa, que é impossível, né? Mas eu percebo que quando a gente une forças, né? Une mentes pensantes, a gente consegue encontrar caminhos para poder vencer esses desafios. E isso que vai nos moldando, né? Porque eu acredito que, assim, como seria uma vida sem desafio? Acho que seria muito parada, muito monótona. Eu acho que isso que vai instigando a gente a ser melhor do que nós somos. E, assim, dentre esses problemas, hoje nós temos uma grande escassez de professores. Infelizmente. Parece que a sociedade parou de acreditar no poder da educação, parece que poucos estão procurando, né? Foi até desvalorizado por muito tempo a pedagogia. Ninguém fala que quer sair do terceiro ano fazer pedagogia. Não, e o outro elogia. Eu fui a última turma do curso normal, né? Que é o magistério. Na onde eu fazia, foi a última turma. Falei, meu Deus, fiquei muito triste, mas feliz por ter tido a oportunidade de fazer o curso, né? E hoje, apesar disso, eu sei que existem Inayaras que estão lá com 14 anos, sonhando em ser educador, se espelhando em seus professores, se inspirando, apaixonados pelas suas escolas. Mas se você pudesse deixar hoje, e para nós fecharmos, né? Se você pudesse hoje deixar uma mensagem, deixar um recado para aquela menina de 14 anos que entrou aqui no colégio, lá na Ana Jacinta, para aquela menina de 14 anos que entrou como auxiliar, o que você diria para ela hoje? Nossa, eu diria que você vai longe, não desista, esse é só um começo de uma linda trajetória que você tem pela frente, com esse seu chamado, porque a pedagogia não é só uma profissão, uma escolha, é um chamado. Você vai mudar muitas histórias e muitas pessoas ao seu redor também vai mudar a sua história e vai moldar para você ser uma mulher, uma profissional que eu acredito que você nunca imaginou que você seria. Mas você vai conseguir, você vai chegar lá e você vai se orgulhar muito dessa trajetória sua. Olha, Nayara, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos. Eu gosto de conversar. Eu vivo escola, assim como você também. E quando a gente conversa, é muito bom poder ver que ainda podemos, né? Sim. Ainda podemos e não estamos sozinhos na luta de educar, de transformar vidas. Então, muito obrigado pela sua participação. Por nada, Carlos. Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, compartilhe ele com alguém que também precisa voltar a acreditar no potencial da educação ou com aquele que já acredita. Muito obrigado, see you. Nos vemos no próximo AgapeCast. Bye, bye.